Aê, todo mundo bem na foto. Boa noite, galerinha. Então, vamos dar início à nossa aula. Queria começar a conversar com vocês. Assim, ó, eu separei alguns casos. A gente tá falando ali de condições da ação, tá falando de justa causa. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre justa causa. Mas nós conversamos um pouco no grupo sobre... Boa noite, Amanda. Conversamos um pouco no grupo sobre um caso, né, que foi amplamente divulgado na mídia. É o caso de uma menina, a Mariana Ferrer, que foi vítima, figurou na condição de vítima de um processo penal, supostamente por ter sido estuprada na condição de vulnerável. Eu não consegui a sentença desse caso ainda. Se alguém conseguir a sentença e puder me mandar, eu agradeço. Mas eu trouxe aqui um caso bem parecido que aconteceu aqui em Porto Alegre e que a discussão jurídica feita nesse caso é idêntica àquela feita no outro caso. Eu conversei sobre esse acórdão com a turma de processo penal 2 também, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá, então. Olha só. Eu queria muito ouvir sobre isso, então vamos conversar, mano. Vamos falar. Antes da gente falar sobre esse caso especificamente, vamos conversar com esse aqui, ó. Deixa eu abrir o acórdão. Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui. 120. Eu tô ficando, sabe que vocês sabem que durante um tempo na minha vida, eu trabalhei no tribunal. E eu tinha um chefe que ele usava o zoom do Word no 120. E eu pensava, né, o cara é cego, né? Coisa de velho, o cara usava o zoom no 120, eu usava o zoom no 100 lá. Agora eu tô usando 130, às vezes 140. Meu Deus, a idade chega, né? A gente paga. Agora eu boto ali, eu abro o Word e já, pum, dou um zoom, porque senão eu não consigo enxergar. Vamos ver o que vocês estão falando. Betânia, eu só consegui aqueles pedaços da sentença que te mandei no WhatsApp. Pois é, Betânia, eu também não consegui a sentença na íntegra, mas daqui a pouco aparece. Aí a gente pode conversar um pouquinho. Então, olha só, vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu puxar vocês para a esquerda aqui só. Apresentar uma janela. É isso aqui. Compartilhar. Vocês enxergam aí um documento do Word na minha tela? Show, beleza. Obrigado. Galera, seguinte. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Pode ser que para muitas pessoas, para muitos de vocês, seja algo já tranquilo de identificar, tá? Mas nós estamos diante do quê? O que é esse documento que está aberto aqui na minha tela? Isso aqui se chama acórdão. O que é um acórdão? O acórdão é o documento que é emitido quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal julga um recurso. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos julgamento de um recurso de apelação. A pessoa foi, nesse caso aqui, absolvida em primeira instância. Não, na verdade, não foi absolvida, houve a rejeição da denúncia em primeira instância. O Ministério Público recorreu e esse recurso interposto pelo Ministério Público foi julgado pelo Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, então, gera, para informar as partes qual foi a sua decisão, esse documento que se chama acórdão. A decisão do juiz de primeira instância se chama sentença. O juiz resolve um problema dando uma sentença. O tribunal resolve um caso emitindo, né, um acórdão. O que é essa parte aqui em cima? Ó? Essa parte aqui em cima se chama ementa. A ementa do acórdão é uma síntese, um resumo daquilo que os desembargadores decidiram. Então, olha só, aqui a gente consegue ver apelação criminal, crime contra criança e adolescente, ausência de justa causa. Essa ementa até, ela não é, essa primeira parte da ementa, ela não é tão completa, porque eles estão falando só sobre parte da decisão, ó. Eu sei que é uma apelação, eu sei que o crime é um crime contra criança e adolescente, então provavelmente é um crime lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Lembram o que são as leis especiais? Legislação extravagante? Não são todos os crimes que estão no Código Penal, né? Nós temos vários crimes espalhados pelo nosso ordenamento jurídico que podem ser encontrados na legislação especial. Crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, tráfico de drogas, infrações envolvendo Maria da Penha. Mas beleza, então aqui eles falam que eles discutiram sobre a justa causa, eles discutiram sobre a desclassificação da infração penal. Justa causa a gente já conversou, né? A gente já tá ligado o que é. Justa causa, lá no começo do processo, quando o julgador entende que, olha, falta elementos aqui para eu permitir que esse sujeito seja processado. O juiz deve verificar
um filtro na sua acusação. O juiz não deve admitir toda e qualquer acusação formulada pelo Ministério Público sob pena, né, de banalizar o processo. Para que a gente dê início a um processo penal, é necessário que se verifique. Velho, faz sentido esse processo ou é uma viagem? Ou é MP tá louco? Ou não faz o menor sentido? Nós vamos investir tempo e dinheiro público aqui para resolver essa causa ou não? Então, a justa causa é isso. A gente já conversou. Desclassificação. O que é desclassificação? Desclassificação é quando o juiz entende que a imputação feita pelo Ministério Público está errada. Então, ele desclassifica para outra infração penal. Um exemplo, o Ministério Público denuncia um sujeito por tentativa de homicídio. O cara tentou matar outra pessoa, versão do Ministério Público. Ao final da instrução, na primeira fase do júri, o juiz se convence de que, na verdade, o Ministério Público não tentou matar. O Ministério Público, olha só, o MP tá louco. O réu não tentou matar a vítima. O juiz está convencido de que, na verdade, se o réu quisesse ter matado a vítima, ele tinha matado. Por quê? Porque foi a vítima atingida apenas com um disparo de arma de fogo na mão e a própria vítima disse que se o cara quisesse continuar atirando, ele podia. A arma estava municiada. Então o juiz se convence. Olha, eu vou desclassificar essa imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal. Na verdade, o cara queria machucar o outro, não queria matar. Isso é desclassificação, tá, galera? E prescrição é uma... alguém chamou aqui? Não? Deu um bip. Prescrição é uma causa de extinção de punibilidade que faz com que o Estado perca o direito de punir, o direito de exercer o seu ius puniendi, tá? E isso aqui, nesse acórdão aqui, tem uma questão bem importante, depois a gente olha com calma, mas só para a gente agravar, tá? Porque isso eu tenho certeza que vão perguntar para vocês em algum momento da vida, para quem quiser fazer concurso ou para quem quiser fazer OAB, isso aqui é muito frequentemente cobrado. Se a pessoa tem menos de 21 anos na época dos fatos, se a pessoa, quando cometeu, em tese, o fato imputado era menor de 21 anos, o prazo prescricional cai pela metade. Então, nós temos uma chance grande de alcançar uma prescrição. Se a gente vai buscar lá, se o prazo prescricional normal é de 8 anos, e a pessoa tinha menos de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional vai para 4. Tá, galerinha? Só quis explicar, então, essa ementa para vocês. Mas onde é que eu quero chegar? Estou passando aqui. Como é que eu sei que são recursos do Ministério Público? Tá escrito aqui, ó. O Ministério Público é o apelante. O Ministério Público foi quem recorreu. A moça aqui, ela é a apelada, a recorrida. Galera, esse documento aqui é público. É fácil de encontrar no site do Tribunal de Justiça, tá? Não tem nada de sigiloso aqui. E qual foi a resolução do caso? Isso aqui sempre, nessa parte do acórdão, sempre explica o que a Câmara decidiu. Então, olha só. Acórdão os desembargadores integrantes da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado por maioria, significa que a decisão não foi unânime. Lembra quando a gente fala de acordo com o relator, de acordo com o relator? Nesse caso aqui, teve um cara que disse, olha, eu não estou de acordo, eu acho que o relator está errado, eu vou divergir. Se tivesse todo mundo votado no mesmo sentido, estaria aqui a unanimidade. Em julgar prejudicado o apelo do Ministério Público, quando eles falam prejudicado, significa que eles nem examinaram o mérito. Significa que aquele recurso do Ministério Público não foi examinado, os fundamentos do recurso do Ministério Público não foram examinados. Por quê? Porque eles acharam uma matéria ali que fez com que a discussão pretendida pelo Ministério Público se tornasse secundária. Beleza, e o que eles decidiram então? Eles concederam habeas corpus de ofício, extinguindo o processo por inexistência de justa causa para a ação penal. Aquilo que a gente está estudando, né? Então, olha só, olha que louco. Foi um recurso aqui do Ministério Público, ou seja, a defesa não recorreu, era a acusação que pretendia ver a matéria apreciada, e o tribunal disse, Ministério Público, você está errado. E além de você estar errado, eu vou conceder habeas corpus de ofício. O que é de ofício? Sempre que a gente lê de ofício, a gente deve compreender como sendo sem provocação, sem que a parte tenha pleiteado. De ofício, extinguiram o processo por inexistência de justa causa
para o exercício da ação penal. Ou seja, entenderam que esse caso era um caso que não merecia atenção do direito penal. Era um caso que não adquiria relevância no sentido jurídico penal. E aqui embaixo, ó, vencido o desembargador Ivan Leomar Bruxel, que negava provimento ao recurso e declarava extinta a punibilidade. Então, olha que complicado para quem não está muito familiarizado. O que aconteceu? Por maioria, eles concederam habeas corpus, mas esse desembargador aqui, ele não disse que concederia o habeas corpus. Ele, ó, galera, conceder esse habeas de ofício aqui, para mim, já é demais. Mas eu reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, aqui houve um acordo parcial e não unânime. Vamos ver lá embaixo. Eu vou pular um pouco e depois a gente retoma, tá? Aqui o relatório, aqui a explicação dos fundamentos que a gente vai ver em seguida. Eu só quero mostrar para vocês um detalhe. Aqui a prescrição e aqui o voto divergente. Quer ver? Olha só, a desembargadora Genaceia votou de acordo com o relator. Então, ela concordou com o voto do relator. Agora, o desembargador Bruxel disse: voto por negar provimento ao apelo do MP e declarar extinta a punibilidade. Ou seja, não acompanho no mérito em relação à concessão do habeas corpus de ofício. Pessoal, alguma dúvida por aí? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vocês gritam, dão um pulo, abre o microfone, abre a câmera, sei lá, que eu paro e a gente conversa, tá? Show, vamos adiante. Vamos ver qual é a acusação nesse caso. Primeiro, nós estamos aqui diante do crime do artigo 243 do Código Penal, não, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é esse crime? Vamos ler o tipo penal. Vocês enxergam agora opa. Vocês estão enxergando agora o ECA aí ou seguem enxergando o acórdão? Eu não sei lidar nesse troço direito. Tá no acórdão ainda, professor. Tá o acórdão? Tá, pera um pouquinho aqui. Eu vou botar aqui a tela inteira. Isso aqui. Tá, agora acho que vai. Agora vocês estão enxergando aí artigo tal. Show, obrigado, Silvia. 243, essa é a acusação, tá? Vender, fornecer, servir, ministrar. Se bem que aqui, ó, essa é a redação de 2015. O fato, vou voltar para o acórdão, é de 2008. Então, a gente tem que primeiro fazer uma análise sobre a lei penal no tempo. Houve ali uma sucessão de leis penais. A gente precisa identificar qual desses artigos se aplica. Então, vamos ler o que está arriscado aqui, que foi revogado, e vamos ler o atual. Artigo 243, antigo. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Então, você entregar para uma criança ou para um adolescente um produto que pode deixar a loucona, pode causar dependência, é crime. 243. Pena antiga. Detenção de 6 meses a 2 anos. Se o fato não constituir crime mais grave. Redação atual. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Primeira pergunta que a gente pode fazer. O que vocês acham? O fato é de 2008. Qual dos artigos nós vamos aplicar? O artigo antigo ou o artigo novo? Artigo antigo, ficou legal, o artigo antigo. O artigo com a redação antiga ou o artigo com a redação nova? Como é que a gente resolve esse problema de lei penal no tempo? Olha só. Tá me ouvindo aí, professor? Pois não? Juliano? É o Juliano? É o Juliano. E aí? Não é creio, eu tenho quase certeza que é o artigo com a redação antiga que foi vetado ali, com a pena mais favorável ao réu, que é de 2 meses, deixa eu ver. É de 6 meses a 2 anos, né? Até porque a outra, ela é mais gravosa para o réu, né? Então, eu tenho certeza que não se enquadra, até porque a lei penal no tempo, ela retroage aquilo que é mais favorável ao réu. Perfeito, perfeito. É exatamente assim que a gente resolve o problema. A lei penal não retroage
salvo para beneficiar o réu. Logo, nesse caso, como a lei nova tem uma pena bem mais alta, 2 a 4 anos, ela não vai incidir efeitos no caso concreto. Então, se hoje nós fôssemos fazer uma denúncia ou julgar esse caso que a gente está vendo, a gente teria que aplicar a lei antiga, mesmo que ela já esteja revogada. Beleza? Vamos voltar para o acórdão aqui. Estão enxergando o acórdão? Beleza. Olha qual foi o crime. No dia 30 de agosto de 2008, aproximadamente às 11h15, no ginásio de esportes em São Francisco de Assis, a denunciada forneceu para a vítima, com 16 anos de idade, sem justa causa, produto cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica. O cara já pensa, né? Bah, deu uns tóxicos, deu uns negócios que deixa bem doido. E aí segue o Ministério Público. Na ocasião, a denunciada comprou uma lata de cerveja e permitiu que a adolescente de 16 anos de idade bebesse. Ao perceber a aproximação do conselho tutelar, Jéssica entregou imediatamente a lata de cerveja para Liciele, a qual admitiu ter comprado a cerveja. A lata de cerveja foi apreendida conforme auto de apreensão. Assim agindo, a denunciada incorreu nas sanções do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual o Ministério Público promove a presente ação penal, requerendo recebendo a denúncia e a citação do réu para apresentação de defesa escrita. Então, olha só. O Ministério Público, essa menina, a ré, na época do fato, ela tinha 20 anos. Tanto é que o prazo prescricional reduziu pela metade. Então, estavam lá, 11h15 da noite, no ginásio de esportes, no ambiente festivo. Duas amigas, possivelmente. Uma com 20 e outra com 16. A menina de 20 anos comprou uma lata de cerveja e deu um gole para a outra. O Ministério Público entendeu que essa conduta era uma conduta criminosa e ofereceu essa denúncia. Galera, se a gente pensar, a gente acabou de ver ali a redação do 243, né? Fornecer produto ou fornecer substância que pode gerar dependência química para criança e para adolescente. Quando o legislador criou esse tipo penal, será que era nessa circunstância que ele estava pensando? Ou será que ele criou daqui a pouco por um estabelecimento que reiteradamente vende bebida para adolescente, não tem uma fiscalização adequada? Ou para quando você fornece uma substância, daqui a pouco um pouco mais grave? Não estou dizendo com isso que essa conduta está certa, tá, galera? Ah, mas ela não podia. Óbvio que não podia. Tanto é que isso é ilícito. Só que nós devemos cogitar que a ilicitude desse fato ou a reprovabilidade desse fato se consubstancia numa reprovabilidade penal, aquela mais grave de todas do nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público entende que sim, e aqui não tem resposta certa, tá, galera? Tem a minha opinião, a opinião do tribunal, a opinião do Ministério Público, a opinião de vocês. Cada um tem sua opinião. A minha acaba coincidindo com a opinião do tribunal. Mas olha só, beleza. Fizeram então essa denúncia, ofereceram essa denúncia. O Ministério Público queria ver a menina processada e denunciada e condenada. O juiz, aqui é o relatório, tá? Então o tribunal está dizendo o que aconteceu. Está dizendo que o juiz desclassificou, decretou a nulidade e acabou com o processo. Então o juiz encerrou o processo. O Ministério Público, insatisfeito com isso, interpôs recurso de apelação que subiu para o tribunal. Olha só, outro detalhe aqui que às vezes pode gerar uma confusão. Olha o relatório do desembargador. O Ministério Público, pelo doutor tal, interpôs recurso de apelação requerendo a procedência da exordial para condenar a ré. Em segunda instância, o Ministério Público, pelo doutor tal. Por que tem dois Ministérios Públicos aqui? Nós temos, num primeiro momento, o Ministério Público na condição de parte. Vejam, foi esse cara aqui, o promotor de justiça, que fez a acusação e que não se satisfez com a rejeição da acusação dele. Mas nós temos também, em segunda instância, sempre vai ter a atuação do Ministério Público como custos legis, como fiscal da lei. Então, esse cara aqui de cima, ele é um procurador de justiça, de baixo aqui, o Lênio, ele é um procurador de justiça e ele atua na condição de fiscal da lei. Aliás, esse procurador de justiça, o Lênio Streck, hoje ele é aposentado, ele é advogado hoje, ele é um jurista muito reconhecido, muito famoso. Se quiserem pesquisar depois os textos dele, vale muito a pena. O que o MP, na condição de custos legis, disse?
Ele opinou pelo parcial provimento do apelo para cassar a decisão que operou a desclassificação e, ao mesmo tempo, pela concessão de habeas corpus de ofício, a fim de determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Então, o próprio Ministério Público, em segunda instância, entendeu que essa conduta não deveria ser considerada um ilícito criminal. Eles dizem, cara, pô, a gente julga aqui homicídio, roubo, estupro. Eu sei que não é estupro, tá, galera? Tem gente pensando, meu Deus, oh, eu sei, tá? Estupro, roubo, latrocínio, homicídio, violência de gênero, um monte de coisa grave. Aí, porra, uma guria de 20 anos deu... E percebam que a acusação diz, deu um gole de cerveja para a guria de 16 anos. O procurador disse, em outras palavras, porra, não vamos perder tempo com isso, tia. Resolve esse problema, vamos focar nas coisas graves. E o tribunal acolheu. Então aqui, ó, primeiro ponto do acordo, eles reconhecem de fato a ausência de justa causa. Estão dizendo, isso aqui não deveria ter vindo parar aqui. Isso aqui não é motivo para intervenção no direito penal. Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente salientar os principais pontos. Ó, importa registrar que para a incidência da tutela prestada pela norma penal, é necessário que se tenha presente a ideia de ofensa efetiva a bens jurídicos. Essa diretriz deve nortear o processo de criminalização primária e secundária. Diferença de criminalização primária e criminalização secundária, galera. Criminalização primária é o momento em que o legislador cria um tipo penal. Então, o legislador lá se reúne, os caras começam a conversar e pensam, gurizada, olha só, eu acho que nós temos que criar um tipo penal aí para os bares que vendem bebida para criança. E aí os outros legisladores, não, é isso aí mesmo, vamos criar, beleza, show de bola. Então, eles criam um tipo penal, criminalização primária. Criminalização secundária é quando se aplica a lei penal. Aconteceu esse fato. Formalmente, nós temos a tipicidade. Ou seja, aquela conduta, mesmo que o legislador não tenha pensado nela quando criou o tipo penal, se amolda à dicção do tipo penal. Mas a criminalização secundária é a aplicação efetiva da norma. Outro exemplo em que acontece isso, porte, por exemplo, de munição. Porte de munição é crime. O legislador criminalizou o porte de munição, mesmo sem arma. Agora, se eu estiver carregando no meu carro uma munição que eu ganhei de presente do meu bisavô, que lutou na guerra tal, essa conduta é uma conduta criminosa? Formalmente é. Estou portando munição. Agora, materialmente, eu posso considerar como sendo que isso viola, isso alcança efetivamente uma lesão ou exposição a risco de lesão ao bem jurídico? Depende, na minha cabeça não. A ministra Carmen Lúcia concedeu um habeas corpus no STF, trancando um processo que o cara estava com um colar e esse colar tinha uma munição. Então o cara usou como enfeite, como adereço, uma munição no colar. Ele foi denunciado, respondeu o processo, mas o STF trancou. Só deixa eu ver aqui que surgiu pergunta. O Juliano, dá uma prestação de serviço comunitário, tá tudo certo. Juliano, tem outras esferas, e é isso é importante a gente ter bem presente. Não incidir o direito penal não significa que não mereça intervenção do direito. O direito, em outra esfera, pode regulamentar, pode resolver essa situação. Pode ser um ato ilícito, mas não um ato ilícito penal, tá? E a Amanda falou, nesse caso da cerveja, caberia o princípio da insignificância? Amanda, no meu ponto de vista, é possível cogitar que sim, seria possível reconhecer a insignificância. O tribunal ele não se manifestou, não usou expressamente essa expressão, mas eles dão mais ou menos a entender nesse sentido, tá? Eu acho que sim. Beleza, eles citam aqui o professor Fábio Roberto Dávila, e aí eles dizem, ó, não obstante o relevo acentuado da necessária tutela prestada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então eles dizem, galera, eu sei que o ECA é importante. Eles abrem dizendo isso. Eu sei, o ECA é muito importante. Mas aí eles dizem, mas no caso concreto, ó, as especificidades do caso concreto permitem concluir ser desnecessária a intervenção penal na ocasião. O ECA é relevante, a gente tem que proteger as crianças e os adolescentes, mas no caso concreto não há essa necessidade de intervenção da tutela penal. E aí segue. A conduta de uma jovem de 20 anos em um ambiente festivo
consistente em possibilitar que outra, de 16 anos, ingerisse alguns goles de uma lata de cerveja, não pode ser entendida como dotada de lesividade social, apta a concretizar efetiva lesão a bem jurídico. Nesse sentido, como corolário lógico, apreensível pelo substrato fático que se apresenta, verifica inexistir justa causa para o exercício da ação penal na espécie. Aquilo que a gente estudou. Citam o Auri, assim sendo, pela inexistência de lesividade e ofensa concreta a qualquer bem jurídico, ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo o trancamento do processo medida impositiva. Então, o primeiro ponto que eles discutem é esse: não tem justa causa. O processo deve ser trancado, vamos nos preocupar com coisas importantes. Depois eles fazem uma discussão sobre a tipicidade, e aí eles desclassificam do artigo 243 para o artigo 63, inciso 1º, da Lei das Contravenções Penais. Eles dizem que é uma conduta que não é a do ECA, mas sim das contravenções, da Lei das Contravenções Penais. Botam aqui jurisprudência, e depois reconhecem a prescrição da pretensão punitiva. E ainda dizem, além disso tudo, considerando a pena máxima combinada para contravenção penal, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estado. E o dispositivo é o resultado do julgamento. Vocês podem perceber nos acordos que o dispositivo ele se repete. Lembra que a gente viu lá em cima? Por maioria, julgaram prejudicado, blá, 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 blá. O dispositivo é a mesma coisa. Julgo prejudicado ao apelo do Ministério Público e concedo habeas corpus de ofício, extinguindo o presente processo, taraná, taraná, taraná. E aqui embaixo é a tira de julgamento. Por maioria, a tira é a primeira coisa que é mandado para a informação das partes. Então, julgaram seu recurso, você é advogado ou parte, julgaram teu recurso, tu não teve acesso ainda à íntegra do acórdão, mas possivelmente no site vai ter ali a tira de julgamento. E a tira de julgamento também tem um detalhe bem importante, que ela é encaminhada para a comarca. Por exemplo, o tribunal, ele julga processo do Rio Grande do Sul inteiro, né? Referentes à comarca do Rio Grande do Sul inteiro. Esse caso aqui, ó, é da comarca de São Francisco de Assis. Então, eles encaminham a tira de julgamento para a comarca de São Francisco de Assis. Por isso, é muito importante que conste um detalhe. Aqui não faz tanta diferença. Mas se é um habeas corpus, por exemplo, tem que constar na tira. Espeça-se alvará de soltura, se a ordem foi concedida. Porque senão a comarca recebe a tira de julgamento, não verifica a ordem de expedição de alvará de soltura e acaba não soltando o cara. Então, isso é um detalhe importante, até para você, na condição de advogado, acompanhar. Seu habeas foi concedido, mas não constou na tira a necessidade de expedição de alvará de soltura, fica ligado. Ou, se você é promotor e foi provido o recurso sentido estrito que manda prender, o ideal é que conste a determinação de expedição de mandado de prisão. Tá, galera? Só para a gente ver a ementa, especificamente nesse ponto aqui, inexistência de ofensa concreta a qualquer bem jurídico, ausência de lesividade na conduta da apelante, não permite a intervenção do direito penal no caso, imperiosa a extinção do processo pela inexistência de justa causa para ação penal. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer contar uma história, uma piada, cantar uma música? Na verdade, a ausência que nem ali a ausência de lesividade, porque pegaram no primeiro gole, né? Porque se não tivesse a fiscalização, imagina como é que ia chegar em casa, se chegasse. Se chegasse. Exatamente. Isso é o contraponto que pode ser feito. Essa deve ser exatamente a fundamentação do Ministério Público. Se a gente examinar as razões de apelação do Ministério Público, ele deve dizer exatamente isso. Sorte que foi no primeiro gole, senão imagina o que poderia acontecer. Por isso que eu disse que não tem certo, não tem errado, é questão de posicionamento aqui. O tribunal entendeu que não tinha justa causa, o Ministério Público entendeu que tinha. Quem tá certo, quem tá errado, sei lá, velho, cada um tem sua opinião, o direito é assim. Tem poucas coisas no direito que é assim ou não é assim. E eu, particularmente, a gente tá se conhecendo, eu não gosto de doutrinação, velho. Cada um tem seu posicionamento, tem um monte de livro ali, cada um diz uma coisa, vocês vão formando o posicionamento de vocês de acordo com o que vocês pensam. Felipe? Oi? Olha só, Alguém? para iniciar, eu acho que eles deveriam ter ido lá no início, né? Duas adolescentes, uma menor, dentro de uma casa noturna com ambiente fechado, começa por aí o erro, né? O Ministério Público ele tem que começar a ver onde é que é a raiz disso daí. Não adianta pegar lá no meio da metade e tentar
criminalizar, claro, o fato ali é tipificado, né, pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não quer dizer que o ambiente onde ela se encontrava também não há restrições quanto a ela adentrar dentro deste ambiente. Então, assim, ó, o Ministério Público, ele quer cobrar uma coisa, mas não está cobrando outra. Sim, se a gente for examinar essa conjuntura, né, tem de fato, o problema não é só esse, o problema é maior, né, que nem o Juliano apontou. Mas o direito penal, ele costuma, né, galera, sempre chegar atrasado. O direito penal aparece depois que já deu o problema. Isso não impede, né, que se adotem as providências necessárias em todas as esferas, né? Pelo menos tem que servir de alerta, digamos assim. Acho que sobre esse caso, que eu queria falar com vocês era isso. Se alguém tiver qualquer pergunta, quiser fazer qualquer comentário, fica bem à vontade. Se não, eu vou passar por outro caso que não tem a ver com justa causa, mas é aquele caso que a gente andou conversando no grupo, tá? Deixa eu abrir aqui. O caso da Mariana, eu não consegui a sentença, mas a gente... Deixa eu só aumentar aqui. Ó, falei que tô ficando velho, botar no 130. Deixa eu gostar. Oh, apertei o botão errado. Ai, meu Deus do céu. Cadê vocês? Sumiram? Deixa eu recuperar vocês aqui, que eu não... Aê, achei que tá ficando nervoso já. Beleza, achei vocês. A Betânia me mandou uns arquivos com trechos da sentença. Vamos tentar resumir esse caso que a gente não conhece. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter agora que a gente está dentro do direito, galera. Quando a gente estiver falando de um caso em relação ao qual nós não tivemos acesso aos autos, aos elementos de prova, à sentença, a gente tem que falar sempre em tese. Então, eu não concordo com a condenação, não concordo com a absolvição. Beleza, mas você chegou a ler a sentença? Chegou a ver o processo? Isso é uma cautela que a gente precisa ter. Claro, tu pode dizer, não concordo com a fundamentação, ou minha opinião preliminar, minha opinião em abstrato, hipotética, é de que eu não concorde. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Naquele caso, eu não vi muita coisa, mas pelo que eu vi. Deixa eu voltar aqui. A menina estava trabalhando em uma casa noturna, parece, e ela alegou ter sido dopada, ter ingerido uma substância que teria feito com que ela perdesse os sentidos. Ela foi conduzida por um homem até um quarto reservado, e lá eles teriam mantido, não sei se conjunção carnal ou atos libidinosos. Conjunção carnal é sexo, pênis, vagina. Atos libidinosos pode ser, de acordo com a STJ, até mesmo um beijo lascivo. O STJ já condenou a gente por estupro, porque teria dado um beijo lascivo, forçado. Então, houve essa interação sexual, a menina saiu, e aí depois, na outra aula que a gente falou sobre isso, no grupo mandaram os áudios, eu não tinha tido acesso, a menina saiu mandando mensagens no celular, pedindo ajuda para outras amigas, e mandando áudio, pedindo ajuda para as amigas, dizendo que ela estava mal, que ela não estava conseguindo raciocinar, e que ela tinha tido alguns problemas. E isso gerou uma denúncia. Essa denúncia foi pelo artigo 217-A do Código Penal, que é o crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável não é só contra menor de 14 anos? Não, galera. A gente tem, se eu não me engano, o parágrafo 1º do 217-A, que estabelece a possibilidade, deixa eu compartilhar com vocês aqui, de denunciar, ou melhor, de configuração, de configuração do estupro de vulnerável, quando, por enfermidade ou doença mental, a pessoa não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, o parágrafo 1º permite que haja imputação pelo crime de estupro de vulnerável para alguma pessoa que, em razão de enfermidade ou de doença mental, ou por qualquer outro motivo, não tem capacidade de resistir àquela investida. Houve um caso antigo, em algum dos Big Brothers,
que um cara foi expulso do Big Brother porque supostamente teria cometido o crime de estupro de vulnerável. Dormiram na cama, a menina estava supostamente alcoolizada e teria ocorrido uma espécie de interação sexual. E segundo a compreensão da polícia, dos investigadores, ela não teria capacidade de consentir ou não. Beleza. Então, qual é o ponto de debate nesse caso? Não houve a menor dúvida de que teve a realização de atos libidinosos. Então, veja que a materialidade não é discutida. O crime existiu. O fato, melhor dizendo. O fato existiu. Também não há a menor dúvida sobre a autoria. O que é a autoria? A autoria é quem foi que praticou esse fato. Também não há a menor dúvida sobre a autoria. Conhece a autoria do fato. A discussão jurídica reside no seguinte fato. A vítima teria capacidade de consentir ou não? Por quê? Se dois adultos mantêm relação sexual, evidentemente, consentida, evidentemente não há crime. Evidentemente não tem nenhuma infração penal. Então, toda a discussão seria em torno da possibilidade de consentimento ou não. E não é nem se houve ou não consentimento. É se ela podia ou não consentir, em razão do seu estado geral. A compreensão do juiz, aliás, lembra que a gente falou sobre o sistema acusatório? Divisão do processo entre as partes? O juiz, se nós estivéssemos aqui diante de uma estrutura estritamente acusatória, o juiz teria ficado de mãos atadas. Por quê? Porque o próprio Ministério Público, o próprio órgão acusador pediu absolvição nesse caso. O promotor disse, olha, eu não me convenci de que ela estava dopada, enfim, ou sem a possibilidade de refletir sobre aquele caso. E o promotor, inclusive, menciona uma hipótese de erro sobre a possibilidade de o réu verificar ou não se ela tinha a capacidade de consentir. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o trecho específico que o promotor falou isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui, então, tem algumas imagens aqui e tal. É esse ponto aqui, ó, ele fala sobre estupro culposo. O que o promotor fala? Esse é o trecho da manifestação do Ministério Público. Ele põe aqui, ó. Deixa eu achar aonde que ele fala. Se a confusão acerca da idade pode eliminar o dolo, por que não aplicar essa mesma interpretação com aquele que mantém relação com pessoa maior de idade, cuja suposta incapacidade não é de seu conhecimento? A aplicação do direito penal a condutas culposas só pode decorrer da previsão legal expressa nesse sentido, o que não se verifica no tipo penal de estupro de vulnerável, de modo que o dolo do agente é necessário à configuração do crime. Caso contrário, embora ocorra violência na perspectiva da vítima, o delito não pode ser imputado ao agente. Qual foi o raciocínio que o promotor fez? Ele disse o seguinte: esse primeiro ponto que a gente vai conversar, inclusive, já foi cobrado na prova da OAB, tá? Ele disse que se um cara vai numa festa em que supostamente só podem entrar pessoas maiores de idade, e nessa festa ele encontra uma menina, a menina está ingerindo bebida alcoólica, eles saem, vão para casa dele ou para casa dela e mantêm relações sexuais, tendo ela dito ser maior de idade. Não poderia, pelas circunstâncias, o sujeito ser responsabilizado criminalmente pelo estupro de vulnerável, se ela fosse menor de 14 anos, como era no caso. Por quê? Qual é o instituto que a gente está falando? A gente está falando sobre o erro de tipo. O que é o erro de tipo? É quando a gente erra, ele tem uma falsa percepção sobre um dos elementos constitutivos do tipo penal. Vamos traduzir isso. Um outro exemplo fora dessa questão. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é você vender, guardar, entregar para alguém substância entorpecente. Agora, se eu tenho um vizinho que é padeiro, o cara, todos os dias, 6 da manhã, o cara acorda para abastecer lá de insumos a sua padaria. Determinado dia, o cara bate 5:30 da manhã na minha casa. Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Quebrou meu carro, eu preciso levar aqui farinha
para a padaria, eu não vou conseguir abrir, pandemia, a situação tá difícil. E o cara me entrega um pacote de farinha. Eu, pá, velho, puta, mas 5,5. 5,5 é para lascar. Ele, bah, pelo amor de Deus. Ele, tá, beleza. E aí eu vou lá carregar a farinha, levar para a padaria do cara. A polícia me para e se constata que, na verdade, a farinha é o quê, galera? Pozinho do capeta, aquele bem louco, cocaína. Então, vejam, eu rigorosamente transportei substância entorpecente? Sim. Agora, o que se passou na minha cabeça? Que eu estava transportando farinha. Então, eu errei sobre um dos elementos constitutivos do tipo penal de tráfico. Qual dos elementos? Substância entorpecente. Nesse caso, a legislação diz que se exclui o dolo e se mantém a culpa. Como não existe tráfico culposo, e como não existe, no caso que a gente estava examinando, estupro culposo, a conduta se torna, portanto, atípica. Então, voltando para o exemplo dos 14 anos, se o cara, pelas circunstâncias do fato, achou que a menina de 14 tinha 18, ele errou em relação ao elemento normativo do tipo vulnerável, a idade dela. E no caso da Mariana Ferrer, o que o Ministério Público está dizendo é que é possível que ele tenha errado também sobre o elemento vulnerabilidade. Segundo o MP, não está provado de que ele sabia que ela não poderia consentir. Tipo, ele começou uma interação com a menina e, pelas circunstâncias do caso, ele não sabia que ela não poderia oferecer resistência. Essa foi a visão do Ministério Público, tá, galera? E o Ministério Público, e isso ensejou a absolvição. O juiz acolheu esse fundamento. Vamos seguir vendo o que diz o juiz. Deixa eu ver aqui. Bah, eu não... tá. Ó. Beleza. Vamos achar aqui alguns trechos da sentença. Ah, isso aqui é muito legal. A gente estudou também que o réu tem o direito de não se autoincriminar, né? O direito de defesa, englobado pelo direito de autodefesa. Eu não preciso responder as perguntas. Se eu não quiser fornecer material genético, eu não preciso fornecer. Se eu não quiser soprar o bafômetro, eu não preciso soprar. Então, o cara foi na delegacia de polícia e disse que não ia fornecer material genético. Mas ele aceitou tomar um copo de água, oferecido pela delegada. E a delegada apreendeu aquele copo de água e recolheu de lá material genético para fins de submeter a exame pericial. E constatou que o material genético do copo que ele bebeu era o mesmo material genético encontrado na vítima. Esse procedimento é irregular, é ilícito ou não? Ou está valendo? Seria res delicta? Res delicta? Em que sentido? No sentido de que, a partir do momento que ele descarta, pode ser utilizado como prova. Seria, Juliano. No meu ponto de vista, seria. Eu não vejo ilicitude. Eu não vejo irregularidade na colheita dessa prova. Por quê? Putz, o cara optou por tomar ali, o cara deixou o copo ali e fez porque quis. Ele não foi coagido, não foi forçado. A não ser que tenha ocorrido algum ardil, que se tente demonstrar que houve algum ardil, alguma coisa. Mas isso, nesse caso, eu sempre pensava nisso e usava isso como exemplo em sala de aula, e aí, nesse caso, de fato, aconteceu. Ó, material genético em copo. A delegada identificou o suspeito por meio dos depoimentos e das imagens feitas na festa. Ele mesmo colocou à disposição da polícia, chegou a se apresentar espontaneamente. Oi? Mas eu acho ainda que dá para rebater essa prova aí, porque se é um copo de vidro, né, ele não tem a intenção de descarte, né, e sim de uma manobra que a delegada tentou utilizar. Se eu fosse advogado do caso, eu ia tentar alguma coisa assim também. Se bem que não tem muita discussão sobre a autoria, né, a autoria já meio que foi sedimentada, mas é um fundamento que existe. E aí, olha só, então ele negou, ele não concedeu material genético, mas aí aqui, Caroline, que era delegada, colheu durante o interrogatório em Florianópolis as impressões digitais e a saliva do réu de um copo no qual ele bebeu água.
o laudo que comparou o material genético dele com os vestígios colhidos na roupa íntima de Mariano indicou que se tratava da mesma pessoa. Aí houve uma desclassificação da vítima, supostamente porque ela teria postado algumas fotos sensuais, não sei o que, é uma baixaria essa audiência, depois eu posso mandar para vocês isso aqui. Mas vamos ver o que o juiz disse. Réu absolvido. Embora tenha... Tá, aqui é o promotor. O juiz, diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juiz de certeza, mormente no tocante à ausência de discernimento para a prática do ato, ou da impossibilidade de oferecer resistência, indispensáveis para sustentar uma condenação, decido a favor do acusado. Finalizou o juiz. Outro princípio que nós estudamos, qual é o princípio? Presunção de inocência. O juiz fez valer ali a presunção de inocência. Estou na dúvida, como norma de julgamento. Estou na dúvida, vou absolver. Deixa eu ver aqui. Que delegado esperto. Ah, muito esperta, né? Delegado muito esperto. Uhum. Beleza, galera. Assim, sobre o que a gente tem nesse caso, é mais ou menos isso, mas a discussão foi... Agora, tentando lembrar, eu tô sem aqui, mas a Betânia me passou o material. O juiz disse que não tinha constatado que teria prova da vulnerabilidade dela, pelo fato de ela estar com salto alto, caminhando em linha reta, sem alteração na marcha, estava conseguindo digitar. Que mais que ele disse? Disse que não tinha sido constatado no sangue dela algum elemento que indicasse a existência de que ela teria sido drogada e que, na dúvida, ele teria absolvido. Então, esse foi o posicionamento do Ministério Público, esse foi o posicionamento do juiz. Claro que é contestável, mas é importante... Ih, começou a obra aqui. Mas depois seria interessante, quando a gente conseguisse a sentença, dar uma olhada com mais calma. Agora, deixa eu mostrar outro caso para vocês em que a discussão foi exatamente a mesma. E esse foi um caso que, assim, a fundamentação chama atenção. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só. Mesma história, né? Temos aqui o acórdão. Vamos olhar qual foi a denúncia, qual foi o fato, tá? No dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 13h30, na residência tal, no bairro tal, o denunciado teve conjunção carnal com a vítima, que no momento não possuía o necessário discernimento para a prática do ato e não podia oferecer-lhe resistência. Então, a mesma história. 217A, parágrafo único, estupro de vulnerável, porque a vítima não podia oferecer resistência. Na oportunidade, o denunciado, na condição de motorista do aplicativo de transportes Cabify, recebeu chamada para buscar a vítima na rua João Alfredo, proximidades do Bar Silêncio. Chegando ao local, embarcou a ofendida, que se encontrava em estágio avançado de embriaguez alcoólica, e conduziu-a até o destino informado no aplicativo, qual seja a residência da vítima. Lá chegando, desembarcou junto com a vítima, sem finalizar a corrida no aplicativo em questão, e entrou com a mesma na residência. Uma vez no local, valendo-se do avançado estado de embriaguez alcoólica da ofendida, com ela praticou conjunção carnal, conforme evidenciado pelo laudo tal. Na sequência, o denunciado saiu do local, levando consigo o celular da vítima e encerrando a corrida no aplicativo por volta das 4h20. Então, olha só, corrida... Não, 13h30 o fato, 4h20 foi quando ele encerrou a corrida. Ao acordar, a vítima observou que ostentava as lesões corporais apontadas e sentia dores no corpo, bem como percebeu a falta de seu telefone celular. Por tal razão, a ofendida ligou em seguida para o seu número, tendo o denunciado atendido a ligação e perguntando-lhe se tinha alguma doença sexualmente transmissível e se lembrava do ocorrido, negando-se a devolver o aparelho celular da vítima, salvo se fosse pago o valor de R$50 pela corrida. Posteriormente, no dia 2 de março, quantos dias depois, então? Menos de 10 dias, ali foi em 24 de fevereiro, então 8 dias mais ou menos. O denunciado deixou o celular da vítima na sede da empresa Cabify, que descredenciou o mesmo do quadro de motoristas e restituiu o aparelho à vítima. Na sequência, o denunciado compareceu à noite do mesmo dia na residência da ofendida, pedindo a mesma e a seus pais que não fosse dado andamento ao processo relativo ao fato,
argumentando ser casado e pai de 2 filhos, e que o fato iria prejudicá-lo. O denunciado praticou o fato com violência contra a mulher no âmbito da unidade doméstica, qual seja a residência do ofendido. Galera, o crime de estupro, digamos assim, ó, se a vítima mudasse de ideia, se a vítima pensasse, bah, você me comoveu por ser pai de 2 filhos, eu não quero mais que você seja processado. Isso importa? Não me lembro se a gente já chegou a falar de ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, as espécies de ação penal. Já? Galera, o estupro é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Se a vítima dissesse, por exemplo, no estupro conjugal, o marido estupra a mulher não quer que o marido seja processado, a vontade dela não importa nesse caso, tá? Houve uma modificação legal recente, então, mesmo que a vítima não queira dar andamento ao processo, o processo vai andar. Beleza, galera? Que mais? Agora vamos ver os fundamentos. O tribunal absolveu. O cara foi condenado em primeira instância, acho que foi a pena de 10 anos. Ó, pena de 10 anos no regime fechado. E o tribunal absolveu ele. Quais foram os motivos da absolvição? Esse acórdão tem algumas pérolas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E foi o julgamento, foi feito por 2 desembargadoras, ó. Cristina e Lisete, e um desembargador, o João Batista. Beleza, quais foram os motivos pelos quais o Tribunal de Justiça absolveu o cara? Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Tenho que a prova, carreada aos autos, não autoriza a manutenção do condenado. Isso porque, pelo que se extrai da prova oral, a vítima estava em uma casa noturna, em tal local, assim como já havia feito momentos antes, na lancheria Só Comes, ingeriu bebidas alcoólicas. A certa altura, a ofendida teria passado mal diante da ingestão de álcool e solicitou, através de seus amigos, uma corrida para casa por meio de aplicativo Cabify, tendo o acusado aceitado a viagem. O acusado chegou ao local combinado, a vítima embarcou e a corrida se iniciou. Chegando ao destino, na casa da vítima, a ofendida teria convidado o acusado para entrar no local. O acusado e a vítima mantiveram relações sexuais e, por fim, o apelante foi embora. A vítima referiu que não lembrava de nada, uma vez que apagou em razão de seu estado etílico. Referiu que apenas tem uns flashes, onde lembrou do acusado em cima dela. Aduziu que no outro dia, como havia esquecido o telefone celular em posse do acusado, esse ligou para tratar dos detalhes da devolução e, aproveitando o ensejo, perguntou se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível. A ofendida relatou que a partir daí notou que tinha marcas no pescoço e pernas e, diante disso, orientada por amigos, resolveu registrar o boletim de ocorrência. O acusado, por seu turno, referiu que a vítima o convidou para entrar na casa dela e no local mantiveram relações sexuais consentidas. Não notou que ela tivesse alcoolizada a ponto de perder os sentidos ou não saber o que fazia, mas disse que a ofendida tinha hálito alcoólico. Como se vê, a controvérsia reside no consentimento ou na ausência dele, eis que a ofendida, em tese, não teria discernimento para tanto. Então, isso é o que se debateu no caso. O mesmo ponto do caso anterior. Existia capacidade de consentir ou não? Não é nem consentimento, é capacidade de consentir ou não. Todavia, a ausência de consentimento por parte da vítima, decorrente da impossibilidade de oferecer resistência, não ficou demonstrada. E agora começa o show. Primeiro porque a ofendida admitiu o consumo de álcool naquele dia, o que ocorreu por sua livre e espontânea vontade. O que tem a ver que ela admitiu consumo de álcool com ter ou não ter consentimento? Ou com ter ou não ter a capacidade de consentir? Mas vamos lá. Segundo, porque as testemunhas de acusação que estavam no bar e teriam acompanhado a vítima até o transporte afirmaram que ela estava alcoolizada, não estava bem, mas não referiram que o estágio etílico chegava a ponto de perder os sentidos. Terceiro, porque se a ofendida estivesse em um estágio que necessitasse ser carregada, certamente um de seus amigos a teria acompanhado até a sua residência. Isso aí, a desembargadora tá bem de amiga, né? Meus amigos me deixam na rua, na sarjeta, me jogam no Uber, em qualquer lugar, mas olha, não sei se eu tenho alguém que eu diria, algum dos meus amigos que eu diria, bah, o cara vai me levar, vai sair da festa, vai me levar até em casa. Acho brabo. O que a Silvia falou aqui? Não sei, tá bem de amiga, desembargador. Quarto, porque justamente por ninguém a ter acompanhado,
Há sérias dúvidas quanto ao que se passou no carro, ou até mesmo na residência da ofendida, não se podendo descartar que o acusado esteja dizendo a verdade, até mesmo porque a vítima afirmou não lembrar de nada e não podendo a condenação se fundar em meras presunções. Quinto, porque o Ministério Público não fez prova do estado de embriaguez da ofendida, que a teria impossibilitado de oferecer resistência à investida do acusado, já que inexiste nos autos exame toxicológico que atestasse o nível de álcool no sangue da vítima ou o uso de qualquer outra substância. Sem essa prova, é inviável afirmar que ela perdera a capacidade de resistência ao suposto ataque sexual, mormente porque a prova oral não é conclusiva a esse respeito. O que ela está querendo dizer aqui? Não teve prova técnica. Não teve um exame pericial. Só que também é difícil de se fazer, né? O tempo passa, imagina, a menina acorda, passou um dia até ela entender o que está acontecendo, enfim, não teve essa prova e eles consideraram relevante, tanto é que deixaram aqui em destaque, ó, essa afirmação. Sexto, porque a vítima voluntariamente ingeriu bebida alcoólica. De novo, uma coisa que não faz o menor sentido do meu ponto de vista. A gente assumir isso, pensa que louco, galera, a gente assumir isso, ó, é o seguinte, é eu dizer que se a vítima bebe, ela está consentindo com o risco de ser estuprada. É o mesmo que, se eu andar no centro de Porto Alegre com meu celular na mão, eu estou consentindo com o risco de ser roubado. E por isso eu não posso ser responsabilizado, não posso ser vítima do roubo, e o réu não pode ser responsabilizado. Eu concordo com você. É até isso que a gente... Oi, Betânia. É até isso que a gente comentou na aula de processo 2, que é que, tipo, a pessoa ingerindo bebida alcoólica assume os riscos, entre aspas, né? Assume os riscos que o álcool faz, tipo, eu só lembro traços, não sei o que, só que tu tá assumindo que tu pode ser estuprado, isso não existe. Exatamente. Eu posso estar caindo de bêbado, desmaiado na sarjeta, ninguém tem direito de me estuprar, pelo amor de Deus, cara, que viagem é essa? Aquela história de que de bêbado não tem dono, claro que tem, é um absurdo, mas o que é isso, meu Deus do céu? Não é assim, isso é ridículo. Olha só, o que eles fizeram aqui, e fizeram inclusive com amparo doutrinário, eles aplicaram a teoria da actio libera em causa em relação à vítima. Quem estudou já a teoria geral do delito deve ter ouvido falar na teoria da actio libera em causa. O que é isso? Se eu hoje é quinta, né, mas amanhã, sexta-feira, dia de maldade, dia de loucura, dia de selvageria, eu resolvo me encaixaçar. Velho, vou tomar todas. Vou me encaixaçar. Ficar bem louco. E eu me encaixaço. Fico mais louco que o Batman. E eu saio por aí cometendo crimes. Eu posso ser responsabilizado? Eu posso. Tá, mas professor? tipo... Oi? Professor? Pois não, meu desculpa estar te intrometendo na explicação, Fica à mas vontade. assim, ó, tu ingeriu bebida alcoólica, e se tu cometeu qualquer ato ilícito, isso não gera, me esqueci o termo correto, é a... Inimputabilidade? Isso, tu não deixa de ser imputável pelos teus atos ilícitos que tu vier a causar, exceto se 3 caras lá te amarrarem e te enfiarem uma cachaça 51 na garganta e tu ficar bebão, loucaço, porque foi contra a tua vontade. Nesse caso, que nem do estupro ali, que eles se referiram, né, ela assumiu o risco de que qualquer ato que ela viesse a causar, ela seria imputável, mas ela de sofrer um crime não exclui ela desse fato, no meu ponto de vista. É exatamente isso, Juliano, eu concordo. Digamos que a menina estivesse loucona e roubasse a bolsa de outra. Ela ia responder, ou agredisse outra. Ela ia responder. Teoria da actio libera em causa, como autora de um crime. Como vítima de um crime, não faz o menor sentido. É justamente isso. Eu saio, me encaixaço, fico bêbado, fico louco e saio por aí fazendo coisa errada. Eu vou ser responsabilizado. Por quê? Porque eu sabia que quando eu ingerisse bebida alcoólica, eu poderia fazer alguma coisa errada. Agora, não de ser vítima de um crime, isso não me autoriza a isenção da responsabilidade de alguém que nem bebeu. Então o cara estuprou sem beber, velho. Que isso, cara? Não, tá errado, sabe? Tá errado. E aí se aplicou, então, essa teoria para a vítima. E olha só, eles até mencionam uma citação aqui, ó, do Nutt. Nesse ponto aqui, ó.
Quando determinada pessoa colocar-se propositadamente em estado de embriaguez ou sob efeito de droga análoga para divertir-se, manter relação sexual ou participar de qualquer ato sexual, grupal, não pode figurar na condição de vítima de estupro. Ninguém se exime da responsabilidade penal em caso de embriaguez voluntária ou culposa, aplicando-se a teoria da actio liberi em causa. Mas isso não faz sentido. Eu atentei para a data aqui da citação, 2009. Mesmo em 2009, isso já é desatualizado. Isso não faz sentido. Até vamos ver de quando que é o julgamento. Olha só. O julgamento foi em 2019. Cadê a data? Olha, fala sério. Os caras estão julgando negócio em 17 de julho de 2019 e usam doutrina de 2009 sobre teoria geral do crime. Isso aí não faz TCC, não faz lugar nenhum. Tem que usar doutrina atualizada, mais para resolver a vida das pessoas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Já que a gente tinha parado. Beleza. Eu voltei, eu estou compartilhando a tela, vocês estão conseguindo enxergar? Aqui, ora, se a ofendida bebeu por conta própria, dentro de seu livre-arbítrio, não pode ela ser colocada na posição de vítima de abuso sexual pelo simples fato de ter bebido. Não, é o que o Juliano disse. Na condição de ré, ela não poderia ser eximida. Mas, na condição de vítima, não tem o menor problema. Sétimo, porque a vítima admitiu que, por vezes, já se colocava nesse tipo de situação de risco, ou seja, de beber e depois não lembrar do que aconteceu. Isso não faz o menor sentido para resolver o caso. A gente está falando aqui sobre um caso específico. Se a pessoa já fez isso outras 100 vezes, isso não importa. O que importa é esse caso. Oitavo, porque o ofendido, em tese, teria descoberto pelo próprio acusado que havia mantido relações sexuais com ele, quando falaram por telefone e ele lhe perguntou se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível. Nono, porque não se pode descartar a possibilidade de as marcas apresentadas no pescoço e pernas da vítima decorrerem do próprio ato sexual. Décimo, porque a vítima não relatou os fatos, apenas disse que não lembrava de nada, pois apagou e depois supôs ter sido abusada sexualmente. 11º, porque o ofendido não tem condições de afirmar que a relação sexual ocorreu porque perderam os sentidos. Em realidade, isso resulta apenas uma presunção ou suposição de que tais fatos tenham ocorrido, o que não é suficiente para a condenação do apelante, até porque a dúvida deve ser sempre solvida em favor do acusado, na esteira de indúbio pro réu. 12º, porque o acusado não se negou a fornecer material genético para a realização de exame de DNA, mesmo sabendo que havia ejaculado dentro da vagina da vítima. 13º, porque o apelante, após ter sabido que estava sendo acusado de estupro, procurou a vítima e familiares para tentar esclarecer os fatos. Ora, ao meu sentir, o relato da vítima não se reveste de suficiente segurança ou verossimilhança para autorizar a condenação do acusado, não podendo ser descartada a possibilidade de algum arrependimento ou descontentamento posterior daquela com relação ao ocorrido, decorrente do fato de o acusado ter perguntado se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível, haja vista que foi justamente o que ficou assentado que teria chocado a ofendida. Além disso, ao fato de o réu ser casado e de ter havido desentendimento sobre a entrega de seu telefone celular. É importante referir, por fim, que não se está dizendo que os fatos não ocorreram, apenas que não há prova segura para condenar o acusado. Diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza, mormente no tocante à ausência de discernimento para a prática do ato ou da impossibilidade de oferecer resistência, indispensáveis para sustentar uma condenação, decido a favor do acusado, com fundamento no indúbio pro réu. Galera, essa foi a conclusão do acordo. Olha só, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Me surpreende ser duas desembargadoras, sabe? Se não tivesse acontecido, o acusado não teria implorado para não realizar a ocorrência. Meu Deus. Galera, assim, eu não acho que seja errado absolver nessa circunstância. Se o juiz está com dúvida, se o juiz não se convenceu, tem que absolver. Só que poderia ter colocado o fundamento, no meu ponto de vista, mais adequado. Olha, não tenho certeza, não estou seguro, não fiquei convencido de que as coisas assim se passaram, portanto vou absolver. Vários pontos ali do acórdão eu não concordo, eu acho que transmitem uma ideia bem preocupante, né, de como a gente enxerga, de como a gente constrói a nossa sociedade. Mas existe, né, galera? As coisas estão aí para acontecer. Às vezes eu falo dos casos em aula, a galera não acredita. Vocês já ouviram falar
Você sabia o que é crime molestar cetáceos? Tem um tipo penal que é molestamento intencional de cetáceos. Nunca ouviu? Bota aí no Google, depois vocês vão achar. Molestamento intencional de cetáceos. É uma lei especial. E o pior de tudo, galera, de novo, essa história da justa causa. Putz, eu não tô com acordo aqui, eu vou separar, a gente vai estudar depois. Mas, molestamento intencional de cetáceo. Tá, tipo, você tem um barco que derrama petróleo e acaba atingindo ali o habitat dos cetáceos. Primeiro, o que é cetáceo? Cetáceo é golfinho, baleia, esses bichos aí. Até tudo bem, pode ser que se legitime, né, essa imputação. Ou, como houve um caso, o sujeito está querendo fazer uma reportagem e ele fica tocando o barco em cima dos bichos. Tudo bem, está molestando intencionalmente o bicho. Agora, só deixa eu ver aqui, a Betânia disse, é que nenhum caso da Mari Ferrer, que falaram que não tinha ninguém com ela como testemunha para provar o estupro. Impossível ter alguém junto, absurdo. Exatamente nesses casos, né, Betânia, nos casos que envolvem violência doméstica e que envolvem crimes sexuais, a palavra da vítima ela tem um acento, ela tem um valor um pouco destacado, digamos assim. É óbvio que tem que ser cotejado sempre, né, com o restante do substrato probatório, mas a afirmação de que não tinha ninguém junto, né, não faz sentido. Ó, a Silvia botou pra gente aqui, ó, viu como eu não tô mentindo? Artigo 1º, fica proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Esse tipo penal foi imputado a um sujeito que cometeu a seguinte conduta. Depois vocês vão lá no YouTube, vocês vão ver que eu não estou mentindo. O cara era um ambientalista, surfista, ativista das causas da natureza, não sei mais o quê, e aí o cara um dia estava surfando com uma GoPro e ele viu uma baleia. E aí ele começa a filmar e a gente consegue ouvir ele falando: meu Deus do céu, olha que milagre da natureza, olha que coisa mais linda, obrigado Deus por ser tão generoso com a gente, que maravilha. O cara fez esse vídeo e ele foi nadando em direção às baleias. Ele fez esse vídeo e postou no YouTube. O Ministério Público Federal, o que vocês acham que fez? Curtiu o vídeo? Compartilhou o vídeo? Ou denunciou o sujeito por molestamento intencional de cetáceos? Denunciou o cara respondeu o processo por molestamento intencional de cetáceo. E olha que loucura, o cara foi absolvido em primeira instância. Insatisfeito, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação, condenou o cara a 2 anos de detenção, pena igual a do homicídio culposo. Só que dos 3 desembargadores que participaram, um divergiu. Um disse, não concordo. Então os 2 condenaram e o outro disse, vocês estão viajando, gurizada. Fumaram palmito, só pode, não vou condenar esse cara aqui, é uma pena igual a pena do homicídio, porque o cara filmou umas baleias, nadou perto das baleias, o cara trigo de vibes, não, divergiu. Essa divergência gera a possibilidade de um recurso de embargos infringentes. Os embargos infringentes foram acolhidos. Então o cara foi absolvido ali aos 45 do segundo tempo. Quase que foi condenado. Agora imagina a raiva do cara. Vai que se dane as baleias, os cetáceos, os moluscos, se dane tudo. Agora o cara deve ter virado do avesso. Ó, que se exploda, esses bichos aí nunca mais vão chegar perto. Isso é pra gente entender, galera. De novo, né? A gente fala de justa causa, a gente fala de princípio. Eu penso que a gente deve ter uma racionalidade no exercício da jurisdição, do dever de punir. Punir, o professor Auri sempre fala, é necessário. Punir é civilizatório. Eu acho que a gente tem que punir, sim. Só que eu acho que é uma diferença muito grande entre um cara que filma uma baleia, mesmo que tenha sido errado, sabe? Velho, porra, não tem nada que filmar baleia, vai pra longe, olha de longe, filma da praia. Tudo bem, não estou dizendo que é certa a conduta, mas bota uma multa, aplica uma multa do IBAMA, sei lá o quê, Secretaria do Ambiente. Agora, direito penal para esse tipo de situação, no meu ponto de vista, a gente tem que se preocupar com o caso aí de estupro, acabamos de ver, caso de homicídio, Felipe, caso de roubo. Oi! Vamos processar então a Net Geographic. Os caras filmam direto aí e ninguém faz nada. É verdade, né? É verdade. Cada hora um programa novo, né, da National Geographic. Dá pra gente fazer aí, ó. Já vamos fazer, ó. Galera, depois eu vou ver se eu acho esse acórdão para mandar para vocês. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida?
Eu tenho outra dúvida. É assim, ó, além daquele acórdão ali, tu sabe me dizer se ele recebeu outro acórdão lá? Porque ele era casado, pai de 2 filhos ali e tal, sabe me dizer como é que ficou essa situação? Não querendo ser fofoqueiro, mas ficou bem Olha, não complicado sei. pro cara ali. Não sei, mas deve ter, com certeza, se incomodou, eu acho, né? Mas não fiquei sabendo das outras repercussões. Galera, que loucura, né? Tem outros casos, assim, eu costumo separar uns casos interessantes, assim, que, meu Deus, parece na... Ó, a Silvia voltou, olha aí, a Silvia voltou. Que nos impressiona, né? Eu fico E na isso função de aula e fazer a janta, aula e fazer janta, eu fico... Bah, falando em janta aí, o que tá saindo aí, Silvia? Já abriu o Uma apetite. chuletinha no forno. Como? Uma chuleta no forno. Beleza. Bah, agora judiou. Eu tô tentando ser fitness, mas é uma coisa horrível. É difícil isso. Hoje, o que eu almocei? Bah, hoje eu não fui muito fitness, já falei. Hoje eu almocei uma empada. Eu tô fazendo crossfit. Comecei a fazer. Não, mas eu tô, assim, ó, eu tô ficando chato. Sabe quando o cara se torna aquilo que mais... Eu tô me tornando aquilo que eu condenava. Bah, falando de crossfit, não sei o quê. Eu só não postei foto, eu não me animei. Mas eu todo errado aqui, meu físico de elefante postando foto na academia. Não combina, né? Não combina. Eu tento ir nos horários vazios, onde tem as pessoas ruins. Eu vou fazendo com as pessoas ruins, que aí eu não me sinto tão mal. Porque senão chega lá, os caras encarnados, levantam uns pesão, não tá rolando. Tô tentando, né, Betânia? Ó, o Juliano com contrafilé. Rapaz, ele vai ter um problema civil para resolver. Um problemão civil. Costelinha de porco. Vocês estão me judiando, galera. Que é isso? Que sacanagem. Pra gente encerrar, galera. Até esqueci o que eu tava falando. Nem me lembro. Lembrei. Isso tudo, é importante que a gente tenha concepção, é custo. É custo que sai do nosso bolso. O processo ali da adolescente, por exemplo, da guria. Pô, imagina. O promotor fez a denúncia. O promotor ganhou o quê, galera? 20, 30, 40 mil por mês, às vezes. O juiz teve que analisar a denúncia. O juiz ganhou o quê? Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Isso foi para o tribunal. 3 desembargadores tiveram que analisar. Quanto ganha cada desembargador? 40, 50 mil. O procurador de justiça teve que dar o parecer. Quanto o cara ganha? Mesma coisa. Os assessores do desembargador tiveram que analisar o acordo. Quanto ganha essa galera? 10, 15 mil. Putz, é dinheiro. É dinheiro, gente. Não estou dizendo que tem que pensar só nisso, mas é que é custo, entende? Tudo isso é custo que a gente tem no nosso Poder Judiciário, que poderia ter sido direcionado, talvez, para um problema mais grave. Minha opinião. Nada mais do que a minha opinião, tá, galera? Gurizada, alguma dúvida? Se querem fazer alguma pergunta, contar uma piada, cantar uma música, declamar um poema, tem alguém inspirado? Escrevi um poema hoje, deixa eu mostrar para vocês aí. Não? Então é isso aí, meu povo. Pô, agradeço demais a presença de vocês. Da próxima vez me convidem para janta. Todos os pratos aqui, ó. Eu só não gosto... Vocês gostam de sushi? Sushi não vai. Nada de frutos do mar. E a minha esposa, ela é apaixonada por sushi. Quase que ela me larga, né? Ela tá numa roubada, porque ela achou que ia me convencer a gostar, mas não conseguiu. Não vai. Todo mundo se impressiona porque eu nunca comi sushi e nem tenho vontade. Não tem. É que as pessoas dizem, o sushi tu tem que insistir. O que é isso? Tem que insistir, galera. Você tem... Não, às vezes me dizem, eu falo, não gosto de sushi. Aí é sempre o mesmo papo. Que tu não comeu direito. Galera, se tem alguma coisa que eu sei fazer bem na minha vida, é comer. Então, comer direito, eu sei. Não vem dizer que eu não comi direito. Eu comi o troço que é ruim mesmo. Eu não gosto de nada de frutos do mar. Só o hot, eu também o hot. É que o hot tem gosto. É fritura, né? Aí até vai. Mas aí eu tava falando, né? Ela gosta de sushi, só que ela descobriu que ela é alérgica a salmão. Fiquei louco, ela me contou, que pena, mano. Que pena, fiquei louco de fazer, coitada. Tá, galerinha? Então é isso aí. Só valeu, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Sempre um prazer compartilhar essas noites com vocês. Qualquer dúvida que tiverem, galera, manda no grupo, manda no direct, manda no privado, manda mensagem telepática, sinal de fumaça, qualquer coisa. Estou 200% à disposição, tá?
Então é isso aí. Brigadão, brigadão, brigadão. Boa noite para vocês. Por favor, se Boa mantenham. noite. Boa noite, Juliano. Se mantenham em liberdade, por gentileza. Vivos em liberdade. Mas qualquer probleminha, né? Podem me ligar também. Espero que não. Qualquer coisa, me liga. Tô brincando, tô brincando. Boa noite, gurizada. Beijo no coração. Até mais. Bom final de semana. Prometo não gastar meu réu primário. Segura, Betânia, segura, não vai gastar. Como é que eu saio?